Olá! Hoje eu vou comentar de um livro que surgiu dentro de outro livro. Como assim? A escritora alemã Nina George, ela fez muito sucesso com um livro chamado A Livraria Mágica de Paris. Se vocês não leem, eu recomendo leiam. Ele é muito legal, é um livro muito bom. É um da minha lista dos favoritos, assim. E dentro deste livro, A Livraria Mágica, era citado por um dos personagens principais muito um livro chamado Luzes do Sul. Só que, como ocorre em diversas obras, esse livro não era real, não existia, era um livro inventado para a história. Então os fãs mandavam mensagens para a autora pedindo a existência desse livro. E é assim que surge o Luzes do Sul, que, como outros livros que eu já li da autora, também acontece, no interior da França, aqui no sul da França. E ele conta a história da Mary Jane. Só que não é ela a narradora, e isso que é o diferente nesse livro. Quem narra o livro é o amor, porque a Mary Jane consegue falar com o amor. E isso aconteceu porque quando ela era bebê, ela ficou órfã do pai e da mãe. E aí estava no pátio ali, enquanto a avó cozinhava, e nisso a morte chega, para buscar a avó dela. E isso distrai o amor. E ela, bebê, toca no amor. E quando isso acontece, entra toda a parte do realismo mágico desse livro. Isso não é spoiler, tá? É o início da história. E aí ela enxerga não só o amor, como conexões amorosas. E ela só vai se dar conta desse dom porque, como vários livros da autora também, existe sempre uma homenagem à literatura, aos livros, Então o pai adotivo dela vai criar uma biblioteca itinerante. E quando ela vai auxiliar e ela começa a ter contato com diferentes pessoas, ela começa a perceber, esse dom que ela tem. Então, essa é a base do livro. Eu confesso que, como eu li, amei A Livraria Mágica de Paris, e eu também li o Maravilhoso Bistrô, não vou me lembrar o título inteiro, dela, que é muito bom. Quando eu peguei esse aqui, a expectativa estava muito alta. E não foi exatamente assim o que eu imaginava. Mas não que o livro seja ruim, ele é muito interessante. Como eu comentei, quem narra é o amor. Então tu tem uma outra, um narrador onipresente. Então, horas ele parece uma terceira pessoa e hora parece uma narrativa em primeira pessoa. O que me incomodou um pouco, porque você baixou muito o volume, é que o livro tem umas mãozinhas que mudam a história. É tipo, se vocês vão enxergar, tipo isso aqui, ó. E isso pra mim às vezes lembrava uma nota de rodapé. E me incomodou um pouquinho assim durante a leitura, parecia que às vezes gerava uma quebra, porque não é que seja ruim, porque ele trabalha muito, ele influenciava muito num vai e volta de passado, presente, às vezes para contar um pouco mais a história de um personagem que estava entrando. Mas a forma como foi colocado, às vezes para mim quebrava o ritmo. Então, ou deixava a sequência de ação meia superficial, ou quebrava o meu ritmo de leitura mesmo. Então, isso foi uma coisa que eu não curti muito nesse livro. Mas, no geral, a história é bem bacana. Eu achei interessante que no final ela colocou passagens que ela tinha escrito e não botou na história. E aí eu fiquei pensando, porque em alguns momentos tu tem a voz da morte, do destino, da lógica. E na própria introdução, é bem legal, vou ler para vocês aqui. Que ela começa e diz assim: tudo tem a ver com tudo, diz o amor. Eu sei, diz a morte. Isso é terrivelmente lógico, diz a lógica. A oliveira tirou as próprias conclusões. A oliveira é uma árvore, então ela também faz parte, como ele mistura
tem o realismo mágico, ela também é um personagem deste livro. Então, aqui eu fiquei pensando, daqui a pouco ela podia ter inserido mais nessa questão do destino, da lógica da morte, e mais discussões. Eu gostei, não amei que nem os outros dela, mas ele traz algumas reflexões, assim, que tu termina, que como ele fala do amor, principalmente do amor romântico, né? E ele pega todos os tipos de amor romântico, desde daquele que tu te esconde, daquele que não é identificado de primeira. Ele meio que também te faz refletir como é que tu tá reagindo com os teus sentimentos. Isso eu achei bem legal. Então eu deixo aqui a dica, a recomendação, né? Para quem não conhece a autora, recomendo muito a Livraria Mágica de Paris. Esse, para mim, é o melhor livro dela, ele é apaixonante. Mas também fica a dica do Luzes do Sul.